Esta é uma história sobre a interação do mundo humano com o mundo animal, sobre como essas duas realidades podem existir lado a lado, sobre como às vezes a salvação de alguém pode mudar radicalmente a vida do outro. Fique conosco para ouvir essa linda história e as lições que ela carrega consigo. Em 2008, uma jovem tinha acabado de se formar na universidade e estava ansiosa para aproveitar a vida tanto quanto possível. Além de gostar de festas e diversão em geral, ela adorava fazer viagens. Mas ao invés de ir para resorts caros, ela preferia viajar sozinha. Gostava de observar o cotidiano e a vida das pessoas comuns das pequenas cidades e, principalmente, entrar em contato com a vida selvagem. Ela não viajou de trem ou avião, mas em seu carro SUV que seu pai lhe deu. Como qualquer SUV que possuía muitos cavalos de potência embaixo do capô, seu carro apenas pedia para ser levado a seus limites, correndo ao longo das estradas sem fim com força total. Um dia ele correu ao longo de uma estrada reta, logo foi cercado por uma densa floresta. A estrada estava vazia e ele aproveitou o passeio e as vistas da janela, sem ver uma única alma por várias dezenas de milhas à frente. Apenas ele e a estrada, as árvores e o céu imenso acima. O tempo estava nublado e um temporal estava prestes a começar. O homem correu com toda a velocidade, ouvindo música alta no rádio. Quando começou a chover, ele apenas aumentou o volume em seu carro. A estrada estava escorregadia, mas o potente SUV não tinha medo de asfalto molhado. Então ele se sentiu muito confortável na direção até que o inesperado aconteceu. Um animal com chifres saltou da floresta em frente ao seu carro. Provavelmente era um veado atravessando a estrada, mas ele não teve tempo para vê-lo. O jovem tentou rapidamente girar o volante para evitar uma colisão, mas era inevitável, e então ele girou o volante para o lado o máximo possível e bateu em uma árvore que estava bem na beira da estrada, a toda velocidade. Com um forte golpe, ele perdeu a consciência e, quando acordou, estava deitado com roupas limpas em uma cama também limpa em um lugar desconhecido. Ele não sabia onde estava, mas devido à situação, ele percebeu que ali não era uma enfermaria de hospital, mas sim algum tipo de casa na vila local. Todas as decorações das casas indicavam que alguém vivia lá já fazia muito tempo. Não havia extravagâncias, apenas os itens necessários. Havia uma cama, uma mesa e um fogão. Ele ficou lá por um longo tempo, olhando as cortinas nas janelas, quando um homem idoso entrou na sala. Vendo que o acidentado caiu em si, o homem sorriu. Ele estava satisfeito por seu convidado finalmente ter acordado. O dono da casa se aproximou do jovem e perguntou-lhe como ele estava se sentindo. Em seguida, lhe deu um pouco de água, então ele perguntou o que ele lembrava do acidente. Infelizmente, o viajante não conseguia se lembrar de qualquer coisa que aconteceu com ele depois de bater na árvore. Ele não tinha ideia de como tinha chegado nesta casa. Assim então, seu anfitrião contou-lhe como tudo aconteceu. A história de seu resgate começou 2 anos antes que ele aparecesse naquela vila. Foi em 2006. O dono desta casa que o ajudou acabou por ser um guarda florestal. Ele vivia lá há muito tempo e conhecia toda a floresta ao redor. Uma vez fazendo suas rondas, ele ouviu um rugido alto entre os arbustos. Ao separar cuidadosamente os ramos, ele viu uma imagem terrível. Havia um corpo de um urso deitado na grama murcha. A fêmea foi baleada por caçadores furtivos, mas conseguiu fugir da perseguição. Porém, ela não conseguiu escapar da lesão e acabou morrendo. Ao lado dela, havia um ursinho. Ele estava tremendo, cutucava sua mãe com seu focinho e rugia desesperadamente tentando chamar sua atenção. Quando viu o homem, o urso se escondeu atrás do corpo de sua mãe e apenas olhou para ele com olhos lamentáveis. O guarda florestal teve pena do pobre pequeno animal assustado e levou-o para sua casa. Ele instruiu sua esposa como cuidar da ferinha, o que devia comer e beber. Mais tarde, eles descobririam o que fazer com ele. Mas com o passar do tempo, o urso cresceu e as pessoas não sabiam o que fazer com ele. Então ele ficou morando na casa do guarda florestal e de sua esposa.
O filhote de urso cresceu para um tamanho relativamente grande em 2 anos e começou a proteger seu território ativamente. Todos na área sabiam que era impossível invadir a propriedade do guarda florestal, porque sua casa estava sob a proteção confiável do urso. O animal era bastante amigável, apesar de sua aparência intimidadora. Ele tratava as pessoas gentilmente se eles viessem em paz. Então, eles não o mantinham trancado e até mesmo deixavam-no fazer caminhadas na floresta. Mas o urso sempre voltava para casa, não querendo viver sozinho na natureza. No dia em que nosso personagem principal teve um acidente na estrada, o amigo animal do guarda florestal estava andando pela floresta em busca de alguma guloseima para si mesmo, quando ouviu um forte alto som. Era o carro batendo na árvore. Ele ficou curioso sobre o que era aquilo e foi em direção ao som. Investigando, ele viu o jovem deitado no chão. O urso se aproximou dele e começou a cheirá-lo suavemente. Percebendo que estava inconsciente e ferido, o animal teve o instinto de ajudar a pobre pessoa. Ele gentilmente pegou pelo tecido da roupa com os dentes e lentamente o arrastou para a casa do guarda florestal. Enquanto isso, o próprio guarda já havia começado a se preocupar um pouco com seu amigo peludo. Geralmente, a essa hora, ele já teria voltado para a casa de sua caminhada. Logo, o homem estava apreensivo que algo tivesse acontecido com o urso. Foi quando ele de repente viu seu animal de estimação no horizonte, percebendo que o animal não estava se movendo como de costume. Estreitou os olhos para ver melhor e foi então que o guarda florestal percebeu que o urso estava arrastando algo grande em seus dentes. Ele pensou que provavelmente seu amigo havia pego algum animal e estava agora puxando sua presa para casa. Ele se apressou para encontrar seu urso, para ver o que ele estava carregando. O guarda ficou surpreso quando encontrou um homem inconsciente na boca de seu animal de estimação. Claro, no começo ele estava preocupado que o urso era responsável por isso, mas quando ele viu que não havia marcas de suas garras ou dentes no corpo inconsciente, mas sim várias contusões e arranhões de vidro, o guarda florestal rapidamente percebeu que ele teve um acidente de carro. Ele trouxe o jovem para dentro de sua casa, lavou e colocou em roupas limpas e secas, o deitou em sua cama e enfaixou suas feridas. Começou a cuidar dele como se fosse seu filho. Por vários dias, o jovem ficou inconsciente e o dono da casa já havia perdido toda a esperança de sua recuperação, quando de repente ele abriu os olhos. O guarda florestal contou toda essa história incrível e o jovem, em primeiro momento, não conseguia acreditar que uma fera salvou sua vida. Foi então que o anfitrião disse-lhe para olhar para baixo e ele ficou surpreso ao ver um enorme urso ao lado da cama, no chão. O animal estava silenciosamente deitado no chão, olhando para o homem que ele salvou, respirando silenciosamente, como se fosse um cachorro doméstico, com receio de assustar o homem já espantado. 2 semanas se passaram e o viajante rapidamente se recuperou, já sendo possível que saísse para o lado de fora da casa, onde seu novo amigo animal estava esperando por ele. O urso tratou o jovem tão gentilmente como se este fosse também seu dono, e até permitiu que ele coçasse sua barriga e orelhas. Eles se tornaram amigos muito rapidamente e ficaram apegados um ao outro. Quando chegou a hora do jovem ir para casa, eles demoraram muito para dizer adeus. Ele foi embora, mas muitas vezes ia de volta visitar seu salvador. Esta é uma história incrível, onde um urso que uma vez foi salvo por um homem recompensou a boa ação que lhe foi feita, salvando outro membro da espécie humana. Ele parecia entender que seu dono, o guarda florestal, poderia ajudar este homem como ele uma vez o ajudou e, sem hesitação, ele levou o homem inconsciente à sua casa, dando-lhe assim esperança de sobrevivência, como uma vez ele também recebeu esta esperança. Uau, que história sensacional, não é? Conta pra gente o que achou aqui nos comentários. Adoramos ler suas opiniões. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos como esse. Eu te espero na próxima história. Até lá, tchau!